Cumprimento os amados irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração da nossa Igreja Carisma. Louve a Deus. Deus, Tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe de Paz, Yeshua, Messias, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre tudo, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shama, Deus presente e sempre está. Ele é Leão, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Deus, Tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe de Paz, Yeshua, Messias, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shama, Deus presente e sempre está. Ele é Leão, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se tem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se tem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas, regam sementes de amor, águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. E nessa água eu vou mergulhar e me entregar por inteiro, como um rio se rende a alma, Senhor, me
me rendo. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas, regam sementes de amor, águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar a Deus, te encontrar a Deus. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Graças a Deus, quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos, nós aqui na igreja, os irmãos naturalmente em seus lares, para ouvirmos a pregação e a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos na série de mensagens sobre o livro de Filipenses, e aos que puderem eu peço para que vocês abram as suas Bíblias, naturalmente na carta, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, abrindo no capítulo 1, e nós iremos ler dos versículos 12 ao 26. Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 ao 26, que diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso,
Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Pai maravilhoso, queremos, ó Deus, te agradecer e te louvar por mais esse dia de vida. Queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa saúde, pela maneira como o Senhor tem guardado e preservado as nossas famílias, ó Deus. Pai maravilhoso, queremos te louvar e bendizer por todas as bênçãos que o Senhor continua derramando sobre nós. Ainda que não mereçamos, através da tua graça, do teu amor, o Senhor continua cuidando de nós. Por esse cuidado, por esse amor, ó Pai, por esse trato, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos e pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue a falar conosco através da sua palavra, através, ó Deus, desse estudo que iremos fazer para a honra e para a glória do seu nome. Amém. O tema dessa mensagem é mensageiro preso, mensagem solta. Mensageiro preso, mensagem solta. Conforme nós acabamos de ler, meus amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo ainda está no início da sua carta, que nós vimos que é uma carta entre amigos, uma carta de amizade. Mas Paulo, ele está preso. Nós vimos Paulo mencionando pelo menos 2 vezes aqui que ele está preso, que ele está na prisão. E ele precisa então começar essa carta agora nesta sessão tratando da sua prisão. É muito provável que os irmãos, que os homens e as mulheres, os cristãos na cidade de Filipos, eles estivessem preocupados com a situação de Paulo que estava na prisão. E qual o motivo dessa preocupação? É bem possível e é muito provável. Nós estudamos e nós vimos aqui em algumas mensagens passadas que o apóstolo Paulo, quando ele fundou a igreja na cidade de Filipos, ao fundar a igreja na cidade de Filipos, ele foi preso também, juntamente com o missionário que estava juntamente com ele, seu companheiro na obra do Senhor, Silas. E Paulo e Silas estiveram presos, mas a prisão de Paulo e Silas não durou muito. Conforme nós vimos, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, quando Deus milagrosamente envia um terremoto, de maneira que Paulo e Silas são libertos da prisão, e há ali também a conversão daquele carcereiro. Mas a prisão de Paulo e Silas foi breve, foi curta, mas agora os cristãos sabem que Paulo está preso, não mais em Filipos, mas Paulo agora está preso na cidade de Roma. E eles não sabem quando Paulo irá sair da prisão, ou ainda, se Paulo vai sair da prisão. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo precisa esclarecer, explicar, ensinar àqueles cristãos o que está acontecendo com ele. Embora, meus amados irmãos e irmãs, todos nós como cristãos possuímos a fé em Cristo, muitas vezes as situações nos fazem esmorecer na fé. Quando algo de ruim acontece conosco, nós, por vezes, passamos a duvidar, ou a nossa fé enfraquece, ou quando a nossa vida espiritual não está tão bem, nós passamos a duvidar, nós passamos a achar que Deus não está conosco, nós começamos a questionar se Deus é bom, se de fato Ele tem todo o poder. E Paulo sabe que aqueles cristãos podem e provavelmente estavam pensando nisso. A pergunta que muito provavelmente pairava na cabeça daqueles irmãos e irmãs da cidade de Filipos é: será que o apóstolo Paulo sairá da prisão? Será que o apóstolo Paulo sairá vivo daquela prisão? O que acontecerá com o evangelho, uma vez que o apóstolo Paulo está preso e muito provavelmente não pode mais pregar o evangelho? E então o apóstolo Paulo ele começa esclarecendo sobre essa questão. E ele diz bem claro que aquilo que aconteceu com ele tem servido antes para o progresso do evangelho. Conforme o título dessa mensagem, parafraseando o apóstolo Paulo, Paulo está dizendo: eu, o mensageiro, estou preso, mas a mensagem continua solta. E ele vai dizer ainda que,
nós não entendemos os caminhos de Deus, a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus opera. E por vezes, no nosso entendimento natural, sem a influência e a transformação do Espírito Santo em nossas vidas, nós olhamos e analisamos algumas situações e pensamos que Deus não está conosco. Olhamos para alguns dilemas, para alguns problemas e pensamos que Deus nos abandonou. E aqui, muito provável, alguns cristãos estão pensando que o evangelho parou, pois o grande líder do cristianismo, ele está preso. E eles estão pensando, se o apóstolo Paulo está preso, a mensagem de Deus naturalmente está presa, pois a mensagem está com ele. E Paulo diz, não, vocês estão errados, vocês estão equivocados. Antes, Deus tem utilizado essa prisão para avanço do evangelho, para progresso do evangelho. Não pensem vocês que o fato de eu estar preso, de eu estar em prisões, tem feito com que o evangelho parasse. Ao contrário, o evangelho está sendo pregado cada vez mais para a glória e honra e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai explicar agora, portanto, como isso tem acontecido. E aqui, meus amados irmãos, isso serve para encorajamento para você, meu irmão, minha irmã, para você que está ouvindo essa mensagem, que pode estar enfrentando um momento de aflição. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus instrui na sua palavra através da passagem de Romanos 8:28, continua valendo, a palavra de Deus é fiel, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha mesmo quando você acha que Ele não está trabalhando. A Bíblia diz que o nosso Deus não dormita, o Deus de Israel não dorme, e Ele continua trabalhando, e Ele está trabalhando, meu amado irmão, minha amada irmã. Descanse em Deus, apesar da sua situação, pois Deus está no controle. O nosso Deus, Ele é soberano. Mesmo que estejamos em cadeias e em prisões, Deus continua utilizando isso para o bem, para o avanço e para o progresso do Evangelho. E Paulo, ele começa a dizer agora de que maneira o Evangelho tem avançado, o Evangelho tem progredido. Ele diz o seguinte, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Alguns historiadores e especialistas daquela época vão dizer que Paulo andava amarrado, ou seja, tinha um guarda que precisava estar com ele a todo momento, e para que ele não fugisse, era colocado uma espécie de algemas entre Paulo e aquele soldado. Imagine, portanto, essa situação. Paulo tinha o direito de conversar, de ter acesso a outras pessoas, e Paulo, naquela situação, estava pregando o evangelho, e enquanto aquele soldado estava com ele, aquele soldado precisava ouvir Paulo pregando o evangelho. Achei muito pertinente quando um especialista em Antigo Testamento, ele diz o seguinte, é muito provável que enquanto o apóstolo Paulo estava preso, os guardas eles eram trocados provavelmente de 4 em 4 horas. Havia um revezamento entre os soldados que deveria cuidar e para que Paulo não fugisse. Agora veja, se isso de fato aconteceu, e é muito provável que tenha acontecido, que guardas eram trocados de 4 em 4 horas enquanto Paulo estava preso, imagine o número de guardas que ouviu Paulo pregar. A todo momento em que Paulo estava pregado, estava junto com aqueles soldados ouviam a ministração, a apresentação da mensagem de boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo disse, veja, esses soldados que dificilmente seriam alcançados por outro tipo de ministério, Deus tem utilizado a minha prisão, Deus tem utilizado as minhas cadeias para que esses soldados, eles também possam ouvir a ministração, a mensagem da palavra de Deus. É bem provável que se eu não estivesse preso, que esses soldados jamais viessem a ouvir a palavra de Deus, mas Deus tem utilizado a minha prisão para que o evangelho também alcance esses homens. E depois disso, então, Paulo diz, não fiquem tristes,
pois eu mesmo em cadeias estou e continuo pregando o evangelho. E depois ele parte, depois de mencionar e falar como Deus tem utilizado isso para pregar aos soldados, ele diz o seguinte: mas não somente os soldados, os nossos irmãos em Cristo. Então ele está se referindo aos irmãos que estão na cidade de Roma. E ele vai dizer: os nossos irmãos em Cristo, quando souberam que eu estava preso, num pensamento como se fosse um exército, ou seja, um de nossos soldados, um de nossos generais, ele está preso, e agora nós precisamos substituí-lo. A mentalidade da igreja era a seguinte: o apóstolo Paulo, que deveria estar nas ruas pregando, ele não pode. Se o apóstolo Paulo, que deveria estar nas ruas pregando, ele não pode estar pregando agora, nós devemos colocar pessoas para substituí-lo. E as pessoas, ou seja, ao saber que Paulo estava preso, agora saem às ruas para pregar o evangelho. E Paulo diz: veja, o evangelho continua progredindo, o evangelho continua avançando, porque nada e nem ninguém pode parar o avanço da palavra de Deus, meus amados irmãos. Quer em cadeias, quer livres, a mensagem nunca, a mensagem jamais estará presa. E ele vai dizer agora: mas é bem verdade que muitos estão pregando o evangelho. Mas dentre as pessoas que estão pregando o evangelho, nós sabemos que a motivação do coração, a intenção interior de cada uma dessas pessoas não é a mesma. Ele vai dizer o seguinte: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo, ele levanta uma questão dizendo que a mensagem de Deus continua sendo pregada, mas agora ele fala sobre a intenção, a origem, o sentimento que está no coração, no interior, por trás daqueles que pregam a mensagem. Ele diz: nem todos que estão pregando a palavra de Deus estão pregando por amor, estão pregando por sinceridade, mas alguns também estão pregando por rivalidade, alguns estão pregando por ambição, por egoísmo, e muitos deles pensam que ao pregar eles podem me machucar, me causar algum tipo de sofrimento. Mas ele disse: isso não me importa, e embora isso esteja acontecendo, eu me alegro que a mensagem de Deus continua sendo pregada, eu me alegro que a mensagem de Deus continua alcançando vidas, continua alcançando corações. E aqui é importante notar que esta passagem não está falando que aqueles homens ou mulheres que estão pregando com uma motivação errada, aqueles homens e mulheres que estão pregando a partir do egoísmo, que eles estão mudando a mensagem. Paulo está dizendo que a mensagem de Deus aqui continua sendo pregado de maneira correta, mas é a intenção do coração deles que não é a mesma, para que nós não sejamos levados a pensar que toda e qualquer pessoa que prega o evangelho, que o evangelho realiza tudo o que ele precisa realizar. A questão aqui é: a mensagem não foi alterada, a mensagem não foi mudada, a mensagem que essas pessoas estão pregando é a mensagem de Deus. A coisa que está errada é a motivação e não a mensagem. Dessa maneira, a mensagem continua realizando aquilo para a qual ela precisa realizar: salvar vidas, curar vidas, trazer alento, trazer salvação, vida eterna, restauração e tudo mais quanto a palavra de Deus faz. Mas ele diz: o que Deus irá julgar posteriormente não é a mensagem, mas a intenção por trás daquela mensagem. Mas de qualquer maneira, a mensagem de Deus continua avançando. Lembrando aqueles irmãos, portanto, o mensageiro, ou seja, Paulo está preso, mas a mensagem não está presa. A mensagem continua avançando e progredindo. E depois, Paulo ele vem para tratar de uma das questões mais importantes dessa sessão.
ele vai falar sobre a sua realidade. Agora ele diz, depois que eu já expliquei para vocês que vocês não têm motivos para ficarem tristes, vocês não têm motivos para ficarem desanimados, pensando que o evangelho não está progredindo, eu acabei de demonstrar e mostrar a vocês que Deus está utilizando isso para o progresso, para o avanço do evangelho. Mas agora eu quero tratar sobre a minha situação. E o apóstolo Paulo vai dizer a eles, portanto, há basicamente duas opções para mim enquanto eu estou preso. Ou eu serei liberto, ou eu irei morrer como resultado dessa prisão. E ele diz, eu estou pressionado por essas duas coisas, não sei o que vai me acontecer, não sei se Deus irá me libertar ou se eu irei morrer aqui nessa prisão. Mas de qualquer forma, ele diz, independente do resultado, quer eu seja liberto, quer eu morra, eu quero que vocês entendam que isso continuará sendo utilizado para avanço e progresso do evangelho. Porque ele diz o seguinte, porque o melhor para mim é estar com Cristo. Se Deus permitir que eles ceifem a minha vida, que eles me matem, é muito melhor que eu esteja com Cristo. Mas ele diz, por outro lado, se eu permanecer na carne, isto é, se eu continuar aqui na terra entre vocês, eu poderei utilizar todos os dons, tudo aquilo que Deus me concedeu para que eu possa ajudar na edificação da igreja. Então ele diz, veja, estar com Cristo é ótimo, mas se eu permanecer na terra, irei permanecer de maneira que a igreja seja edificada, de maneira que todos vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Deus, que vocês possam crescer no amor de Deus, conforme ele mesmo havia dito que essa era a oração dele, para que aqueles cristãos também crescessem em amor. Então, vejam que o apóstolo Paulo, quer na vida ou quer na morte, ele está pensando exclusivamente no seu chamado, na mensagem de Deus e o que pode ser utilizado para dar honra e glórias ao nosso Deus. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Muitas vezes eu converso com irmãos e irmãs, às vezes nós brincamos e rimos, algumas vezes de maneira mais séria, e algumas pessoas, no geral, a maioria das pessoas, as pessoas querem viver muito. As pessoas sabem e entendem que Deus nos concedeu a dádiva da vida e que viver é muito bom, e agradecemos a Deus por isso. Mas muitas vezes nos esquecemos que Deus nos deu a vida para que nós possamos ser útil à sua causa. Portanto, que eu e você também possamos refletir. Eu devo viver mais porque eu estou trabalhando para o reino. O apóstolo Paulo diz, é melhor estar com Cristo, mas se eu ficar aqui e eu puder abençoar a igreja, abençoar vocês, meus amados irmãos, isto também é bom e é proveitoso, que eu e você possamos refletir, será que Deus precisa nos conceder uma vida longa, ou seja, longevidade? Se Deus nos conceder isso, nós deveríamos pensar de uma maneira semelhante ao apóstolo Paulo agora. Nós devemos ter uma vida longa para que nós possamos usar os dons e tudo aquilo que Deus nos concedeu para melhorar a vida das pessoas, para trazer amor à vida das pessoas, para edificar a vida de nossos irmãos e nossas irmãs, de maneira que o nosso Pai que está nos céus seja glorificado por todas essas obras. Portanto, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que todos nós possamos refletir sobre a maneira como que Paulo está lidando. Veja também que o apóstolo Paulo está em prisões, mas ele estando em prisões, nós não estamos escutando murmurações, nós não estamos vendo nada da parte de Paulo dizendo Deus não está comigo. Ao contrário, ele está dizendo Deus está comigo sim na cadeia. Quando eu estive primeiramente preso na cidade de Filipos, Deus esteve conosco através do terremoto, Deus esteve conosco libertando aquele carcereiro. Agora Deus não libertou. Eu não sei como Deus trabalha, mas uma coisa eu sei, eu tenho convicção: Deus está comigo mesmo nesse momento, e Deus continua me usando para a pregação do evangelho. Quer Deus me livre, quer Deus me mantenha preso, eu não estou sozinho. Deus
Deus está comigo, o Deus de Israel está sempre conosco. Veja, o apóstolo Paulo diz: eu não vivo de circunstâncias, mas eu tenho uma plena convicção de que Deus sempre está conosco. E por fim, meus amados irmãos, eu gostaria de terminar e de concluir essa mensagem fazendo menção à morte de um servo de Deus. Aconteceu nessa semana, há alguns dias, o falecimento do apologista cristão Ravi Zacharias. E toda a comunidade cristã como um todo se entristece com a morte desse irmão que tanto edificou e que tanto trabalhou para a propagação do Evangelho. E eu tive a oportunidade de ver um vídeo, do qual eu até mesmo postei nas minhas redes sociais, em que o Ravi Zacharias, agora, enquanto ele estava no funeral do evangelista Billy Graham, ele disse o seguinte: a nossa confiança não está em um ser humano, a nossa confiança não está em um homem. Nós não pregamos nenhum homem, nós pregamos a Cristo. E ele vai dizer o seguinte, falando sobre Billy Graham: uma grande voz se perdeu. Sim, Billy Graham foi tremendamente usado por Deus e nós nos entristecemos por isso. Uma grande voz se perdeu, mas a mensagem continua. Então, há um paralelo com o que o Paulo está dizendo. O mensageiro, o apóstolo Paulo, estou preso, mas a mensagem continua. Independente das nossas situações, o reino de Deus continua avançando, a igreja de Deus continua avançando, pois a palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E que saibamos, eu e você, e que possamos pedir agora, para que Deus também nos traga essa mesma convicção que tinha no coração de Paulo, que mesmo com dores, mesmo em sofrimento, na carne ou espiritual, independente das aflições que nós estamos passando, que Deus está utilizando tudo isso para o nosso bem e que nós, ainda que não entendamos, Deus continua trabalhando, procurando o bem do seu povo, procurando o bem daqueles que o amam e que no final nós sabemos que a vitória é nossa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus os abençoe, que vocês tenham um domingo tremendamente abençoado, não apenas esse domingo, mas toda uma semana abençoadíssima na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.